É um dos salmos mais conhecidos do inário judaico. Entre nós, cristãos brasileiros, então, ele é um dos mais lidos. Talvez, entre os salmos, um dos mais pregados. Embora com tanta dificuldade de se pôr em prática, porque viver em união exige de nós a disposição de sacrifício. E quando eu falo de sacrifício, eu falo de, às vezes, abrir mão da razão, abrir mão do direito, em nome da paz. Nesse salmo, o salmista nos apresenta o mesmo princípio que o Senhor Jesus veio a ensinar muito depois, no Evangelho segundo João, capítulo 17. Em João 17, Jesus ora, e ele pede ao Pai que os seus discípulos vivam em unidade. Jesus nos ensina que sem a unidade, sem a prática, sem o exercício do amor fraternal, a operação do Espírito Santo em nós e através de nós estará seriamente comprometida. Daí o Senhor Jesus, em João 17, até dizer ao Pai: eu te rogo que eles sejam um, assim como eu e o Senhor somos um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus deixa claro que a nossa maior pregação não acontece no maior congresso da igreja, com dezenas de pessoas batizadas com o Espírito Santo. Ele deixa muito claro que a nossa maior pregação se dá quando nós vivemos em comunhão. Lá em João capítulo número 12, Jesus diz assim: o mundo saberá que sois meus discípulos quando vos amardes uns aos outros. Nós pensamos que o nosso maior testemunho está no modelo da roupa que a gente veste, no modelo do corte do nosso cabelo, na igreja que a gente frequenta. Mas na verdade, o elemento mais forte da vida cristã é uma vida de unidade, de comunhão e relacionamento com o Senhor. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina e na comunhão, no partir do pão e nas orações. O que nos dá a entender que a igreja primeira, a igreja do primeiro século, influenciava o mundo do seu tempo pelo relacionamento, pela unidade, pela comunhão. No Salmo 133, o salmista anseia de igual modo por esta união. E ele diz: ó, quão bom. Interessante que até este ó indica anelo, anseio. Deixa eu usar essa expressão, uma santa ambição. Que o povo de Deus viva, tenha união, unidade, comunhão, relacionamento. E ele diz assim: é como o óleo precioso que desce sobre a cabeça e que escorre sobre a barba de Arão, e que desce à orla das suas vestes. Davi faz menção de três elementos importantíssimos na cultura judaica: o óleo, o sacerdote e a barba. O sacerdote era a maior autoridade espiritual do arraial, a maior autoridade espiritual do templo. Ele era o líder espiritual da nação.
E o salmista fala do óleo que foi derramado sobre a cabeça do sacerdote para torná-lo apto para o exercício do ministério sacerdotal. Mas ele também fala do óleo escorrendo sobre a barba. E na cultura judaica, a barba era sinônimo de seriedade, sabedoria, equilíbrio, paternidade, patriarcalismo. Então ele faz menção de fatos importantes, mas eu quero me concentrar no óleo e no orvalho. Diga comigo, óleo e orvalho. Agora, só para o irmão entender o que eu quero que você compreenda, diga comigo, a união é como o óleo e como o orvalho. Ele diz, a união é como o óleo que desce sobre a cabeça. Se a união é como o óleo que desce sobre a cabeça, vamos lembrar que todas as vezes que o óleo era utilizado havia um propósito. Não é como hoje que as pessoas trazem um litro de óleo na porta da igreja e diz, pastor, consagra aqui que eu quero sair ungindo as coisas e coisas. Não. É um elemento sagrado. O óleo era extraído no Getsemane ou Getsemani. E o óleo era extraído no Getsemani em 3 etapas. A primeira etapa era utilizada para o templo. Era um óleo cremoso, de cor dourada. Primeira tiragem era levada para o templo, para abastecer a lâmpada, ungir. Era sagrado. A segunda tiragem era para fim comercial, importação, exportação, venda, comércio. E a terceira para o uso doméstico. Ele se refere ao óleo que é extraído para a unção. Portanto, ele está falando do óleo da primeira qualidade. Se a união é como o óleo, vamos lembrar, por exemplo, que o óleo consagra lugares e coisas ao Senhor. Jacó está fugindo do seu irmão Esaú. Gênesis capítulo de número 30. Esaú vem no seu encalço querendo matá-lo, porque na cabeça de Esaú, Jacó lhe roubou a bênção da primogenitura. E é bom lembrar que Jacó não roubou a bênção. Vejo muitos pregadores mencionando que Jacó roubou a bênção. Ele não roubou. Esaú vendeu, não valorizou. O escritor da Epístola aos Hebreus diz que Esaú não valorizou a bênção, entregou por uma tigela de sopa. E se a gente analisar isso ao pé da letra, a bênção da primogenitura era de Jacó sob perspectiva jurídica, biológica e espiritual. Por que jurídica? Porque ele vendeu. Se você vendeu, você entregou a posse, você abriu mão. Biológica, porque hoje a medicina legal nos ensina que num parto de gêmeos, o que nasce por último foi gerado primeiro. Então Jacó era o primogênito. E por uma lei espiritual, porque o Senhor disse a Rebeca, a mãe, 2 nações estão no teu ventre, e a maior servirá a menor. Então a bênção era de Jacó. Só que Esaú não entendia isso e resolveu que iria matá-lo. Jacó foge por orientação da sua mãe, sob a tutela do seu pai. E quando ele para em determinado lugar, a Bíblia Sagrada diz que ele colocou uma pedra, tornando-a travesseiro, e dormiu. E naquela madrugada Jacó tem um sonho, e ele vê uma escada que desce do céu, e a escada toca a terra, e anjos descem e sobem da presença de Deus. Por que escada? Anjo não voa. Para que escada para anjo? Para que você entenda que para chegar na presença de Deus é gradual, é processual, é experiencial. Não é um pulo, é uma experiência diária.
diária, continuada, esforçada e espontânea. Quando Jacó acorda do sonho e do sono, ele diz assim: Deus está neste lugar e eu não sabia. Na verdade, este lugar é a porta dos céus. E a Bíblia diz que ele pegou o óleo. Pegou o quê? Óleo. A união é como o quê? Óleo. Pegou o óleo e ungiu a pedra. E está escrito que até aquele dia o nome daquele lugar era Luz. Mas a partir daquele dia o nome daquele lugar passou a chamar-se Betel, que significa casa de Deus, lugar de Deus. Já era luz, mas não era casa. Tem muita gente na igreja, já é luz, mas não vive em união, não vive em comunhão. Então você pode até ser luz e não está sendo casa. É quando o óleo é derramado que você se torna morada, casa de Deus. É como óleo precioso. Entenda a importância da união. É como óleo precioso. O óleo derramado transforma uma pedra em um lugar, em casa de Deus, em ambiente onde o Senhor vai estabelecer o seu marco e a sua história. Se eu quero ser arauto da presença de Deus, eu preciso viver em união. Não, eu não falei de comunhão com Deus, eu falei de união com o irmão. A Bíblia não está citando comunhão com Deus aqui, até porque João lá na frente diz para nós que se alguém diz: odeio meu irmão, mas amo a Deus, João diz, está mentindo. Porque se tu não podes amar alguém a quem tu vês, como amarás alguém a quem não vês? Está em união? Tá. Como é que está a tua relação com o teu marido? E com a tua esposa? E com a cunhada? E com a sogra? E com o sogro? Ah, pastor, mas com a sogra? A Bíblia tem a história de uma mulher que entrou na genealogia de Jesus só porque amou a sogra. Ruth. E deixa eu explicar para vocês, eu volto aqui para o texto. Eu digo sempre: sogra nunca tem problema com genro. Só quando o genro é um mala. Normalmente sogra não tem problema com o genro. Quem é sogra aqui? Levanta a mão. Deus abençoe a sogra. Sogra não tem problema com o genro. Porque a sogra olha para o genro e diz assim: Deus me deu um filho. A mesma sogra olha para a nora e diz assim: tomou meu filho. Aí ela chega para a nora dizendo: meu filho gosta do feijão assim, ele gosta da roupa passada e vincada assim. Aí a confusão começa. Mas sogras à parte, porque não é o tema de hoje pela manhã, eu só quero que você entenda que ame a sua sogra, ame a sua família, tenha união, porque a união transforma o ambiente em casa de Deus. Como é que está a sua relação com um colega de ministério? Nós vamos servir a ceia do Senhor e eu vou ficar do lado de cá, porque o outro camarada com quem eu não vou com a cara fique do lado de lá. E você tem condição de servir a ceia para uma igreja que é corpo nessa condição? Vamos lá, é como óleo. Diga comigo, é como óleo. Segundo lugar, Êxodo, Levítico capítulo de número 14, a Bíblia estabelece que a lepra era uma maldição. Quando alguém se
tornava leproso, o tal perdia o direito do convívio social, era expulso da própria casa. Um leproso era proibido de conviver com a sua própria família. Ele não podia comprar nem vender nada, a não ser a porção diária para se alimentar. Se alguém viesse na estrada em direção ao leproso, o leproso tinha que levantar as duas mãos acima da cabeça e gritar bem alto: leproso, leproso, para dizer: não se aproxima, eu sou leproso. Se ele não fizesse isso, ele seria apedrejado. Mas quando o leproso era curado da lepra, ele tinha que ir ao sacerdote. Por isso que Jesus, quando cura os 10, diz: ide e apresentai-vos ao sacerdote. Porque o sacerdote também era uma espécie de médico. Ele cuidava da vigilância sanitária de Israel. Então, quando o leproso se via curado, ele ia ao sacerdote. O sacerdote iria examiná-lo. Ele ficava no período de quarentena para se observar se de fato os sintomas desapareceram. E uma vez confirmado, o sacerdote mandava que o leproso trouxesse 2 carneiros. Um seria sacrificado, o outro seria liberado para o deserto, dando a entender que levou a lepra do doente. O primeiro carneiro ou cordeiro sacrificado, o sangue era derramado numa tigela, Levítico 14. E o sacerdote colocava a mão no sangue do cordeiro e aplicava na orelha direita, Levítico 14, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito do leproso, para dizer: você está purificado, porque o sangue purifica. Depois de aplicado o sangue, o sacerdote pegava uma esponja e embebia no sangue do cordeiro e espargia sobre o lugar para purificar. Depois o sacerdote pegava uma tigela de óleo. Tigela de quê? Óleo. E a união é como o quê? Óleo. Ele pegava uma tigela de óleo e aplicava o óleo da unção na orelha direita do antigo leproso, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito, e o que sobrava ele derramava sobre o leproso. Por quê? Porque o sangue era uma forma de dizer: você está purificado e está apto para a bênção. O azeite era uma forma de dizer: agora você está liberado para prosperar. Onde você colocar a sua mão vai crescer. Onde você colocar a sua mão vai ampliar. Onde você pisar, Deus te dá. Então presta atenção: o azeite liberava a bênção de Deus sobre o antigo leproso. Se a união é como óleo precioso, significa que você só está liberado para prosperar quando você está em unidade. Por que casais divididos não prosperam? Por que igreja dividida não prospera? Por que uma empresa dividida não prospera? Porque só quando há o óleo da união, a bênção do crescimento começa a fluir. Então pode ser que a sua vida esteja travada porque está faltando união. Pode ser que a sua casa esteja travada porque vocês vivem um pé de guerra. A senhora ora, vem para o círculo de oração, o senhor passa a noite de oração uma vez por semana, mas é turrão, briga com a mulher, dá tapa no menino, vive falando mal da família, não consegue prosperar. E eu não vim aqui lhe exortar e lhe ofender, não. Eu vim aqui como instrumento de Deus para ser chave que abre um caminho que você vai passar e você vai crescer em prosperidade.
quebra a barreira da separação hoje, e Deus te liberará para prosperar. Glória preciosa. Pede perdão. Corrija. Porque se queremos crescer, se queremos prosperar, é preciso que o óleo seja derramado. Tem alguém aí? Provoca seu vizinho e diz para ele assim: aprenda a perdoar. Eu preguei sobre perdão uma certa feita no Rio de Janeiro, um domingo pela manhã. E quando terminou o culto, veio uma senhora brancona, e ela chorava muito, ela estava vermelha de chorar. E ela disse assim: pastor, eu tenho raiva de alguém. O raiva dela saiu tão rasgado que eu entendi o peso da raiva. E eu disse para ela: irmã, não é melhor perdoar? Isso deve ser um peso muito grande na sua alma. Ela disse: é o meu marido, pastor. Eu disse: pior, dormir com um cara que a senhora tem raiva nesse nível deve ser terrível. Ela disse, chorando, ela estava aos prantos. Ela disse: pastor, o meu marido morreu há 8 anos. Eu disse: espera. A senhora tem raiva nessa intensidade de um cara que morreu há 8 anos? Ela disse: se eu pudesse, pastor, assim, se eu pudesse, pastor, eu desenterrava ele. Eu queria pisar no osso da cabeça dele e dizer: toma, miserável, você morreu e eu estou viva. Ela falou assim: amarga. E eu disse para ela: eu estou com uma dúvida. Ela disse: pode falar. Se eu estou achando que ele não morreu sozinho, a senhora também morreu. A diferença é que ele deitou e a senhora ficou em pé. Porque viver com raiva nesse nível é também uma forma de morrer. Eu preciso, meu irmão e irmã, que o senhor e a senhora entenda que a união é como óleo precioso. Isso é um princípio espiritual. Vamos lá. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 16. O Senhor chama Samuel e diz assim: levanta-te, enche o teu vaso de azeite, vai a Belém, procura a casa de Jessé, porque entre os seus filhos eu providenciei um rei segundo o meu coração. Samuel diz assim: quando Saul descobrir que eu fui a Belém, ungi um rei, vai mandar me matar. O Senhor disse: avisa que você foi para um banquete, marca um churrasco. E Samuel vai. Quando Samuel chega na casa de Jessé, os filhos de Jessé todos passam por Samuel, e cada um vai passando, e o Senhor dizendo: não é este, também não é este, a este também eu não escolhi. Quando passa o último, o profeta pergunta a Jessé: não tem mais nenhum? Jessé diz: tem, o mais novo. Mas o mais novo não serve para o que o senhor precisa. Ele é quem cuida das ovelhas, é o menino de recado. Samuel disse: manda chamá-lo, porque ninguém come nesta casa enquanto ele não estiver aqui. Alguém chega em algum lugar e grita lá: Davi, profeta está em casa, teu pai mandou me chamar. Davi parte correndo. A Bíblia Sagrada diz que quando Davi entrou pela porta e o profeta Samuel olhou para ele e disse: é um homem de gentil aspecto, belo semblante, sisudo em palavras, homem de guerra, e o Senhor é com ele.
O Senhor diz a Samuel: unge, porque a este eu escolhi. E a Bíblia diz que quando Samuel derramou azeite na cabeça de Davi, derramou óleo, derramou o quê? Óleo. A união é como o quê? Diz a Bíblia: tendo Samuel acabado de derramar o óleo sobre a cabeça de Davi, o Senhor se apoderou dele e não o deixou nunca mais. Aleluia, aleluia. O óleo gera autoridade espiritual para que o propósito seja cumprido. Quando o óleo é derramado, a autoridade espiritual é depositada. É como óleo precioso. E quando a Bíblia fala assim, é como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Se eu trouxer isso aqui para o templo, a autoridade espiritual na casa de Deus, Davi está dizendo assim: é como óleo precioso sobre a cabeça, pastor, que desce sobre a barba, ministério, a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, igreja. Aqui nós temos um princípio de autoridade e de hierarquia sendo estabelecido. Se eu aplicar isso na família, é como óleo precioso que desce sobre a cabeça, marido, a esposa do sogro, e que desce sobre a barba, a esposa, a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, filhos. A unção que chega aos filhos começa nos pais. Por isso a importância de honrar pai, de reconhecer, de valorizar. Porque a bênção com a qual você vai prosperar, filho, não tem jeito, passa pelo teu pai. Mas o meu pai não ganhou na vida o tanto de dinheiro que eu ganho no mês. Não importa, você só ganha porque está debaixo da sombra. Ló só prosperou enquanto estava debaixo da sombra de Abraão. Se ele não tivesse sido tão idiota, ele nunca teria saído de debaixo da bênção de Abraão. E Deus lhe teria dado lugar na história. Cadê Ló? Quem é a descendência? Onde mora? Não existe mais, porque saiu de debaixo da barba do patriarca. A união gera a autoridade espiritual. Essa autoridade, está debaixo dessa autoridade, nos dá legalidade para conquistar os territórios, para pisar e conquistar os territórios que o Senhor reservou para a nossa vida. Provoca seu vizinho e diz para ele: fica debaixo de autoridade. A gente vive um momento de revolução ideológica e filosófica. O conceito de submissão da mulher em relação ao marido, o conceito de autoridade do marido em relação à família está em plena desconstrução. A ideia hoje é o empoderamento feminino e a guerra dos sexos. Deixa eu te falar, guerra dos sexos é uma ideia diabólica, satânica. Deus não criou homem e mulher para competirem. Deus criou homem e mulher para se fortalecerem e cumprirem um propósito que só pode ser cumprido juntos. Não dá para falar disso, senão eu vou mudar a linha de raciocínio. Não vou voltar. Mas Deus criou homem e mulher com papéis específicos. E tanto ele quanto ela só cumpre essa missão e propósito se estiverem focados na mesma visão.
falar: ah, mas o homem é a cabeça da mulher. Onde estão os homens? Levanta a mão. Tem homem, tem certeza, diz amém. Amém. Homens, digam comigo lá em casa: eu sou cabeça. Tem homem que não fala nem com trem. Afinal de contas, pastor, eu quero dormir na cama hoje. Se você deixou de ser cabeça, você deixou de cumprir o propósito, perdeu o sacerdócio. Manda na empresa, quer mandar na igreja, mas não consegue ser líder em casa. O que é ser cabeça? A palavra grega para cabeça é isso aqui, ó. Kefale é a palavra grega, aquele que cobre, aquele que protege, aquele que ampara. Ser cabeça não é jogar prato na parede para dizer quem manda. Ser cabeça não é dar tapa na mesa para dizer quem é chefe. Quando você tem que dizer quem manda, é porque faz tempo. A autoridade não é reivindicada, a autoridade é reconhecida. A palavra submissão, irmãs, é a junção de duas palavras: submissão, debaixo de uma missão. A submissão da mulher não é a homem. A submissão da mulher é a missão do marido. O problema é ser submissa de um homem que não cumpre a sua missão. Preste atenção, Deus cria um homem e dá para o homem 3 propósitos. Deus diz ao homem: cultiva, protege e gerencia, domina. O homem foi criado para ser provedor, protetor e gestor. Essa é a sua missão. É por isso que Deus diz a ele: dá nome aos animais, cuida do jardim, cultiva. Ele é provedor, protetor e gestor. Só que enquanto o homem está trabalhando, Deus olha e diz assim: não é bom esse cara sozinho. Porque enquanto ele cuida de tudo que eu criei, presta atenção nisso, enquanto ele cuida de tudo que eu criei, quem cuida das costas dele? Quem cuida da retaguarda dele? Enquanto ele gerencia o jardim, quem observa a cobra aos pés dele? Por isso Deus cria a mulher com percepção para detalhes. Ela vê o que ele não enxerga. Quer um exemplo que prova? A manteiga. A manteiga todo dia testemunha contra nós, senhores homens, porque é incrível como o Senhor nunca acha a bendita da manteiga. Sim ou não, irmãos? Ele não acha. A camisa está no cabide, na frente do nariz dele, e ele não acha a camisa. Aí ela vem da China, de olho fechado, e acha a mão, passa por cima deles, aqui, ó. Porque Deus criou-a para perceber os detalhes. Tanto que a visão do homem é bifocal. A visão do homem atinge um raio de 90 graus, ela é cônica. A visão de uma mulher é multifocal. E em vez de ser cônica, 90 graus, ela é de 180. Isso aqui é ciência, isso aqui é fato. É por isso que a mulher
diz assim: eu vi. Aí você diz: viu o quê, mulher? Ela viu dele, irmão. Viu, porque quando ela vê, ela não precisa virar o pescoço. O raio de visão dela é mais amplo. Mas para que isso? Porque Deus criou um para o foco e o outro para o detalhe. Então não é para competir, é para se fortalecer. Sua mulher está do seu lado? Quem está com a esposa aí do lado? Levanta a mão. Então diz para ela assim: juntos, ninguém para o lado. Ninguém para. E só o óleo gera esse princípio de autoridade. Diga amém. Eu vou concluir. Termina? Então diga comigo: é como óleo precioso. Salmo 104, versículo de número 15 diz assim: o óleo aformoseia o rosto, o vinho alegra o coração, e o óleo aformoseia o rosto. Presta atenção, a união é como óleo. O óleo aformoseia o rosto. Nos dias do Antigo Testamento, o óleo era utilizado como produto estético, artigo de beleza. Quando as pessoas chegavam cansadas, se aplicava, se dava um paninho com óleo para limpar o rosto e levantar o semblante, hidratar a pele. Fazer cirurgia estética, a velha e chamada cirurgia plástica, está na moda. As pessoas estão fazendo preenchimento labial, afilamento do nariz, diminuição ou aumento das orelhas. Elas estão desenhando e lapidando o queixo. Elas estão tratando todas as formas. Engrossa a perna, diminui, corta, tira a barriga, enlarguece o ombro. Você tem verdadeiros bonecos humanos. Mas a alma continua apodrecida de amargura, de tristeza, de traumas, de preconceitos, porque a beleza não está no bisturi, está no coração. Se o teu coração não estiver bem, não importa o quanto o cirurgião te talhou e desenhou, não importa quanto você gastou na mesa de cirurgia, a sua alma está mal. É o olho que aformoseia o rosto. Uma pessoa com a alma em paz se sente bela. Ninguém consegue desestabilizar uma pessoa com a alma em paz, com o coração tranquilo. Então o óleo aformoseia o rosto, a união traz alegria para a tua casa, a união torna mais bonita a vida no lar, a tua família, os teus relacionamentos, os teus amigos. Se houver união no ministério, a igreja está linda, o culto foi maravilhoso. Quando a igreja está bem, às vezes as coisas nem funcionam, mas você volta e diz assim: que culto gostoso hoje à noite. Faltou energia, o ministério de louvor cantou sem som, mas a glória desceu. Mas se não houver unidade, está tudo funcionando e você diz: o culto foi pesado. Deus não usou o pregador hoje, porque o problema não está na pregação, nem está no louvor, está na falta de unidade, porque olha que aformoseia o rosto. Na palavra do bom samaritano, eu já saio do óleo e vou para o meu irmão. O saio do óleo é força de expressão, tá? Porque no óleo a gente tem que permanecer. A Bíblia diz que um homem descia de Jerusalém e ele foi assaltado por salteadores que o espancaram e o deixaram à beira da morte. No caminho veio o sacerdote, e o sacerdote viu o homem ferido, mas o sacerdote sabia que se ele tocasse no morto,
ele não poderia voltar ao templo. Então, em nome da religião, ele deixa o ferido na beira da estrada. Quantos de nós, em nome da religião, estamos deixando os nossos irmãos feridos na viagem? Julgamos quem pecou, julgamos quem esfriou, julgamos quem desanimou, julgamos quem não concorda com a gente. Nós somos tão poderentos, eu vou dizer poderentos, porque isso não é poderoso. Nós somos tão poderentos que a gente julga até quem morreu. É ou não é? A gente determina quem vai para o céu e quem não vai. A Bíblia diz que tudo que é guerra ligado está ligado. Aprende a ler a Bíblia. Não lê de cabeça para baixo, pelo amor de Deus. A igreja não determina a salvação. A igreja é a agência de salvação, não Salvador. Salvador é Jesus. Então, se você vê o irmão ferido, para e socorre. Diz aí para o seu vizinho: se você vê o irmão ferido, socorre. Aí vem o levita, e o levita vê o camarada ferido e também passa direto. Eu gosto demais da abordagem de Jesus, porque Jesus esculhamba, Jesus afronta, Jesus machuca o orgulho dos seus ouvintes. Jesus podia ter colocado um outro judeu, mas ele coloca um samaritano. Só porque os judeus odiavam os samaritanos, Jesus coloca um samaritano no cenário. E a Bíblia diz que o samaritano vê um homem ferido, era um judeu. Mas o samaritano para, desce do seu animal, averigua o ferido e vê que ele está vivo. A Bíblia diz assim: o samaritano pegou o óleo e limpou as feridas. Você sabia que tem pessoas que abandonaram a igreja só porque foram feridas? E basta um pedido de perdão para que elas sejam ressuscitadas espiritualmente. Basta que quem as feriu chegue para elas e diga: não foi a propósito, não foi porque quis, na hora eu não estava bem. Basta que nós estejamos em união para que feridas sejam curadas. Como estão as suas feridas de alma? Sabe, nós fomos ensinados a fingir que não dói. Se você deixar de entender que doeu, as pessoas dizem: você é fraco. Onde está a fé, varão? Nós somos instruídos a fingir que não temos problemas. A esposa tem que fingir que não tem problema. O pastor tem que fingir que não está sofrendo. O filho tem que fingir que não doeu, quando na verdade tudo que nós precisamos é do óleo para curar as feridas. Eu estive fazendo uma série de cruzadas em 2 estados do Brasil há alguns anos atrás. Quando terminou a cruzada numa daquelas cidades, eu não vou dizer o nome por uma questão de reserva e por causa do que eu vou falar. Quando terminou a cruzada, Jesus naquela noite salvou muita gente. Salvo engano, foram 76 pessoas que aceitaram Jesus como Salvador. 30 e alguns deles eram ciganos daquela cidade. 2 paralíticos foram curados naquela noite. Foi uma coisa linda. Jantamos aquela noite na casa de um dos pastores da cidade. No outro dia iríamos tomar o café da manhã na casa de um outro pastor, e de lá nós seguiríamos. Estávamos com um ônibus e uma van. Fomos tomar o café da manhã, e quando terminou o café, eu entrei no ônibus, orei pelos irmãos e os liberei. Na van estavam comigo 3 casais, e na frente eu e o motorista. Os casais já estavam dentro da van. Quando eu entrei para seguir viagem, o Senhor falou comigo e disse: há um milagre que eu não fiz ainda. Glória a Deus, aleluia. E eu voltei, e o Senhor repetiu:
há um milagre que eu não fiz ainda. E eu disse aos casais: desçam da van, vamos fazer uma oração na casa do pastor. Era um casarão cheio de janelas, era um interiorzão, aquelas casas com varandas. E nós entramos, eu disse: fecha a porta. Quando fecharam a porta, eu disse: ao redor da mesa, eu estava na cabeceira, o pastor estava do meu lado direito, um outro irmão aqui, e os casais. E o Senhor, eu disse para eles assim: irmãos, a esposa do pastor estava do outro lado da cabeceira. E eu disse: irmãos, o Senhor falou comigo que há um milagre que ele não fez ainda. A mulher desse pastor deu um grito. Ela deu um murro rasgado. E quando ela gritou, ela puxou o vestido e ela ia rasgar o vestido. E eu disse assim: cercam ela. As irmãs cercaram e levaram para o quarto. E ela foi aos gritos. Eram gritos fora do comum. Eu disse: fecha as janelas, porque eu fiquei com medo dos vizinhos. E ela gritava e dava tapas na parede. Passados uns 15 minutos, aquelas 3 irmãs saíram querendo colocar o pastor na cruz. Aquela mulher tinha marcas nas costas, nas pernas, nos seios, na barriga, porque aquele homem só sentia prazer sexual espancando ela. As irmãs vieram doidas para cometerem assassinato. E eu disse às irmãs: calma. Virei para ele e perguntei: e aí, pastor? Os lábios dele tremiam. Ele não ajoelhou, ele caiu. E agora ele dava tapas no chão. Quando ele conseguiu falar, algum tempo depois, ele abriu a boca e disse: ele foi estuprado pelo padrasto dos 4 anos de idade aos 19. Quando conseguiu fugir nu pelo matadão, chegou numa casa no meio do mato, gritou, pediu uma roupa, lhe deram um calção, lhe deram comida e lhe ajudaram a chegar na cidade, uma cidade grande da região. Ficou 2 ou 3 dias dormindo numa calçada, debaixo de uma ponte, até que um dia passou na porta de uma igreja, Assembleia de Deus, e entrou, assistiu o culto e aceitou a Jesus como Salvador. Chegou para o pastor e avisou que não tinha onde morar. O pastor deu um quartinho para ele ficar no fundo da igreja. Enquanto um irmão chegou e ofereceu emprego e alugou um quartinho, e ele foi morar nesse quartinho, ficou congregando, fez discipulado, foi batizado nas águas, diácono, casou com uma linda moça da igreja, presbítero, evangelista, pastor, foi pro campo. Mas ninguém nunca perguntou para ele: como está a sua alma? Como você se sente? As marcas continuaram e agora começaram a explodir numa linda moça que casou com a esperança de um lar feliz. Eu perguntei para ela: por que a senhora nunca disse nada? Ela disse: para quem, pastor? Para quem? Se eu contasse para alguém, sacrificariam o meu marido, tomariam o ministério dele, e eu não poderia ser a pessoa a fazer isso. Eu perguntei para ele: por que o senhor nunca pediu ajuda? Ele disse: a quem, pastor? Quatro da tarde eu disse: telefona para outra cidade, manda os irmãos fazer a cruzada hoje à noite, porque a gente não vai. Isso começou 9 da manhã. 7 da noite eu mandei chamar filhos, genros, noras, netos. Eles chegaram e nós estávamos a portas fechadas. 9 da noite a família inteira estava ajoelhada no meio da sala, aos prantos,
pedindo perdão, sendo curados, e o óleo estava sendo derramado sobre aquela casa. Por alguns meses eu os acompanhei, os auxiliei, até que encontrei alguém na região apto e confiável para me dizer: acompanha esta família e se certifica de que realmente eles estão curados e bem. Eu venho dizer a ti nesta manhã, irmão, irmã, amado pastor, amado obreiro, querida esposa, filho, filha, o óleo de Deus vai ser derramado sobre a tua casa e vidas serão curadas. Coloque o meu bem. Com as suas palavras aí, diga: Espírito Santo, cura as minhas feridas. Existem segredos na sua alma que só o Espírito Santo conhece. Existem marcas em você que nem você lembra mais. Foram jogadas do consciente para o subconsciente. O subconsciente enviou para o inconsciente para te blindar. Mas todas as vezes que acontece um fato X, a tua mente te joga. Cheio de um perfume, uma música, uma palavra, te joga de volta para o lugar onde você foi ferido. Mas o Espírito Santo nesta manhã, pode descer aqui, pastor? O Espírito Santo nesta manhã está aqui, e ele vai descer contigo na vala onde você está. Ele vai te tirar do buraco que te jogaram. O Espírito Santo vai te tirar da sepultura, da cova onde jogaram a tua alma. Por quê? Porque ele ouve um gemido que ninguém ouve. Ele conhece a dor que ninguém conhece. Ele conhece as tuas memórias mais íntimas. Esta é uma manhã de cura para algumas pessoas neste lugar. Você não vai sair daqui ferido, ferida. Eu declaro em nome de Jesus que o sangramento estanca hoje, para a glória de Deus. É como óleo. Se não for pedir, olha, coloque a mão no ombro da pessoa do seu lado. Se não conhecer, se não conhecer, se não tiver proximidade, apenas estenda a mão e ore por ele. Ore por ela. Esse bloqueio que a sua esposa tem, marido, pode ser o fruto de uma dor que ela nunca teve coragem de compartilhar contigo. Esse bloqueio que o seu marido tem, irmão, pode ser o fruto de uma angústia que ele carrega, que ele não consegue falar contigo. Essa rebeldia que o teu filho está esboçando pode não ser rebeldia, pode ser o gemido de uma alma sangrando. Mas eu declaro esta manhã cura. Abra sua boca, se sinta livre. Se a senhora precisar gritar, grite. Se o senhor precisar gritar, grite. Se o senhor ou a senhora precisar sair do seu lugar e vir à frente, ajoelhar na frente do altar, venha. Não se importa
alguém pode pensar: essa é a sua vez, essa é a sua hora, esse é o seu momento. Deus escolheu essa última reunião do ano para te dizer que 2025 vai ser diferente. Venha ajoelhar. Eu não terminei ainda, mas o Espírito Santo está ministrando cura. Seja curado, seja curada. Sinta o óleo do Espírito lhe inundar. Espírito de Deus, visita o mais íntimo desta tua filha. Visita o seu interior. Derrama agora o óleo que cura a ferida. Derrama agora o óleo que cura a ferida. Derrama agora o óleo que cura a ferida. Derrama agora o óleo que tira a casca. Derrama agora o óleo que restaura. Ah, Jeová, angústia não, depressão não, suicídio não, não, não. Nós ministramos agora, nós ministramos agora, nós ministramos agora, nós ministramos a cura na alma. Nós ministramos o óleo precioso. Derrama agora, Senhor, o óleo precioso. Derrama agora o óleo precioso sobre esse rapaz. Senhor, ama a vida desse jovem, abraça a alma desse adolescente. Cura, Senhor. Tu conheces as palavras que ele já ouviu, tu conheces os ataques que ele já sofreu, tu conheces, Senhor, os traumas que eles carregam. Ah, Deus, e quantas vezes